Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da catequese paroquial com os nossos catequistas, as nossas catequistas, sobre o livro do Gênesis, do capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 19. No primeiro momento, eu peço aos nossos catequistas que façam a leitura deste pequeno trecho, desse capítulo 1, do versículo 12, inclusive versículo 19. Temos aqui um segundo evento no terceiro dia. Que a terra produza relva, ervas que produzem semente e árvores que deem frutos. Sobre a terra, frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie. Versículo 11. No versículo 12. Cada planta e fruto tem em si mesmo um alto poder de se propagar. É o processo natural, é a lei da natureza que recebeu o poder de autoperpetuação. Esse poder dado por Deus e é um poder autônomo das próprias plantas que vão produzir seus frutos. A fertilidade que há no mundo antigo, vinha deificada, divinizada. Agora é uma capacidade criada que vem do próprio Deus, que cria por meio da sua palavra eficaz. No terceiro dia encontramos então a relva, ervas que dão semente, árvores que dão frutos. Assim, o fato da terra produzir por si mesma seus frutos evoca uma concepção mitológica da terra criadora. Podemos ver até nesse momento, uma visão geral. O resultado da ação divina é narrada em forma de uma tríade, em 3. O segundo dia, Gênesis 1:7. Deus criou o firmamento, as águas sobre o firmamento, as águas sob o firmamento, que é a criação vertical. O terceiro dia, Gênesis 11, novo texto. Primeiro, ele criou a relva, depois as ervas que dão semente, terceiro, árvores que dão frutos. No quarto dia, vamos dizer no versículo 16, 1:16, então ele criou o luzeiro para governar o dia, no caso para nós é o sol, o luzeiro para governar a noite, a lua. O autor não dá o nome de sol e lua, para não confundir com as divindades antigas que adoravam o sol e a lua. O sol ali, então no caso, o luzeiro grande e o luzeiro pequeno servem para ajudar as estações, para ajudar na marcação das festas. Então, eles são criaturas de Deus. E depois, o terceiro ponto, as estrelas. No mundo oriental antigo, a criação era muitas vezes descrita como uma luta do Deus Criador contra as potências do caos. Na tradição de Gênesis, não é assim. Não existe luta. O caos não vem destruído, mas vem ordenado pela palavra divina. Então vai contrária a todas aquelas cosmologias, isto é, a visão da origem do mundo e dos homens, daquele mundo antigo. Então é uma nova visão através do judaísmo. O segundo relato da criação da Babilônia, Enuma Elish, o deus Marduk,
triunfa sobre Tiamat. Nós podemos encontrar algumas tabuinhas que falam sobre esses deuses da Babilônia. O povo de Israel trouxe, quando esteve no exílio da Babilônia, esta compreensão do pânteon, isto é, das divindades, inclusive da criação do mundo, que eles conheceram lá na Babilônia. E como o autor do século I é um sacerdote, está ligado à tradição sacerdotal, ele então vai fazer com que a concepção judaica não seja a mesma concepção babilônica, porque a compreensão que eles têm de Deus e de criação é diferente da tradição que os babilônicos têm, como também é diferente daquela concepção dos egípcios. Então nós vemos algumas tabuinhas. A primeira tabuinha diz assim: quando no alto não se nomeava o céu não existia, e embaixo a terra não tinha nome, a terra não existia. Do oceano primordial, esse oceano chamado Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat. Essa Tiamat que depois Marduk vai vencer. Tiamat é a mãe de todos, Suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, nada era criado, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Então nós temos a existência de Apsu, o pai, e Tiamat, a mãe. Apsu é o deus das águas doces. Tiamat, sua esposa, era a deusa do mar. Consequentemente, ela era a deusa do caos e da ameaça. O mar sempre ligado ao aspecto do caos. Eles criaram vários deuses. Estes eram deuses tumultuosos. Apsu decidiu então matá-los, pois eles não queriam servir aos deuses maiores. Como esses deuses criados não queriam servir aos deuses maiores, se recusavam a servi-los, então Apsu decide eliminar os próprios deuses que ele criou. Ea, também chamado Enki, descobre o plano de Apsu e antecipa e mata Apsu, o Deus grande. E assim, Dakina, que é esposa de Ea, é o masculino, ele era casado com Dankina, se une a seu marido e dá à luz Marduk, que vai se tornar o deus maior do pânteon das divindades da Babilônia. Tiamat, que ficou sem reação, como que inerte, por causa da morte do marido, é despertada então pelos filhos e totalmente enlouquecida pela morte do marido, procura fazer vingança e cria 11 monstros para executar sua vingança. Tiamat se casa com Kingu e o coloca à frente de seu exército, querendo que ele se torne o novo governante dos deuses e reine sobre Anunnaki, um grupo de divindades da Babilônia, que são divindades acádicas e da Suméria. É um pouquinho de história, Ea foi derrotado por Tiamat. Assim, os deuses temem que nenhum deus seria capaz de deter a loucura de Tiamat. O Conselho dos Deuses entrega o poder a Marduk para guerrear com Tiamat,
E aí o conselho deu a Marduk o trono. Vejam que essa realidade, né, antes da criação de todas as coisas, no mundo divino, é uma realidade conflituosa da luta pelo poder. Isso não acontece no mundo hebraico, né? Esse Deus, anterior ao tempo e à criação, cria todas as coisas do nada e ordena todas as coisas. Então não é a mesma realidade que nós encontramos na tradição da Babilônia. Marduk mata Tiamat, captura os deuses e monstros aliados de Tiamat. O que Marduk fez então com o corpo de Tiamat? Com a metade ele cria a terra e a outra metade cria o céu. Então, no mundo babilônico, o céu é criado através, né, da dilaceração do corpo de Tiamat, essa deusa original. E o céu é criado através de um corpo de uma deusa. E a outra metade, né, cria a terra. Então nós vemos aqui que o céu e a terra é criado pela morte de uma deusa Tiamat. Para nós, na tradição bíblica, não. Terra e céu, eles são criados, céus, porque são dois céus, eles são criados através de uma palavra eficaz de Deus que diz e tudo acontece. Não tem nada a ver com guerra de deuses, nem morte de algum deus. Assim, Marduk começa a organizar residências para os outros deuses. Quando eles ocupam seu lugar, são criados os dias, meses, estações do ano. Não. Na criação judaica, não. Os meses, dias são criados através da palavra de Deus eficaz que cria o luminar maior, o luminar menor e as estrelas, mas cria do nada, né? As fases da lua determinam o ciclo dos meses, porque lá naquela época, como também em Judá, o calendário era lunar, não é como o nosso, porque o nosso calendário hoje é solar. Da saliva de Tiamat, Marduk cria a chuva. Depois Marduk decide criar os seres humanos, mas precisa do sangue de um deus para criar. Mas apenas um dos deuses poderá morrer. O deus escolhido foi Kingu, que Tiamat casou depois da morte de seu marido Apsu. Ele é morto e com seu sangue cria o homem, para que sejam criados, isto é, sejam escravos dos deuses. O ser humano foi criado para ser escravo dos deuses. Na literatura judaica, não. Os seres humanos são criados para ser imagem de Deus. Os seres humanos são criados para poder dominar a criação, toda a obra criada, né? E ao mesmo tempo, né, que eles têm essa responsabilidade com o mundo criado, que é entregue por Deus, é um dom que Deus dá, eles devem cada vez mais, eles que trazem o seu elemento da terra, porque foi feito da terra, né, não do sangue de um Deus. Então aqui vem a palavra humanidade, vem de humus, da terra. Adão vem de Adamar, que significa o feito de barro, né? Então, quando nós deparamos com essa tradição bíblica, nós vemos que a realidade do ser humano não é para servir os deuses. Deus cria tudo para colocar nessa realidade daquele homem criado à sua imagem, depois nós vamos ver a sua semelhança. O deus do sol era Samas, Deus Sol. Nona era a deusa da lua. Anu
era o senhor das estrelas e constelações. As estrelas eram seus soldados. Então, no mundo babilônico, sol, lua e estrelas, né? As estrelas eram governadas por Anu, um deus. O sol, né, era um deus, a lua era uma deusa. Para a tradição judaica, não. O sol e a lua são criaturas, por isso não são chamados de sol e lua, para não se confundir com os deuses da Babilônia, mas são chamados de luminar maior e luminar menor. Ora, o relato da criação de Gênesis 1 apresenta uma nova forma de conceber a criação. Não existe luta na criação. Tudo foi criado por Deus, que ordena o caos e não combate o caos. Elohim cria tudo, como luminar maior, o luminar menor, as estrelas do mundo. E a Babilônia, para eles, tudo isso se referia a deuses. No relato bíblico, não se cria o sol e a lua, como eu disse, mas luminares que servem para reger o dia e a noite. No quarto dia da criação, ocupa na narrativa da criação o espaço maior. São os versículos mais longos. Na Mesopotâmia, a lua, o sol e estrelas foram criados por Marduk, através do sangue do Deus que foi dilacerado. Isto é, através do sangue de Kingu, que era o marido de Tiamat, que foi morta também por Marduk. Então dizia que Gênesis não usa a palavra sol e lua, pois o autor quer distanciar daquela visão, inclusive também egípcia, nós ainda não entramos nessa questão egípcia, daqueles que cultuavam o sol e a lua. Para o autor bíblico, o luminar maior e luminar menor, as estrelas são criaturas e servem, então, como já disse, marcar as estações, marcar as festas judaicas durante o ano. O luminar maior e o luminar menor dão o ritmo do dia, das estações e das festas, como havia falado. O autor destaca a criação dos astros, porque são importantes para determinar, então, o calendário litúrgico, um calendário que não é solar, o calendário que é lunar, para marcar festas, por exemplo, como Páscoa, que é marcada no 14 dia de Nissan, primeira lua cheia do ano no calendário lunar, né? Nissan, primeiro mês do ano, a festa da colheita, que para nós no calendário solar corresponde à quarta lua cheia do ano. Como também a festa de Pentecostes, que era marcada 50 dias depois da festa da Páscoa, também conhecida como a festa da colheita, e etc. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Vamos meditar, vamos refletir, vamos anotar para o grande nosso encontro que faremos até os versículos onde nós conseguimos chegar.